Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje vocês vão ver as diferenças entre síntese, resumo, resenha e fichamento. Eu coloquei, né, o que é praticamente cada um deles e os tipos de cada um, beleza? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Sabe que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, por que eu resolvi trazer este tema, né? Porque tem muita gente que confunde, né, esses termos, né? Acham que é a mesma coisa, mas não é. Eu vou explicar o que é cada um deles e para ficar mais claro aí para vocês. Então vamos lá. Começando pelo resumo, que também tem no seu TCC, entendeu? Aquela parte dos elementos pré-textuais. Geralmente ele não vai ser mais do que 250 palavras, tem instituições que podem chegar até 500, vai ter também a parte da palavra-chave que você vai ter que colocar de 3 a 5 palavras-chave. Mas aqui vamos dar a definição geral do resumo. Vamos lá. Ó, resumo, o que é? Bom, o resumo nada mais é do que apresentar um conteúdo de forma sintética. Isso pode ser num texto, né? E aí você vai destacar as informações essenciais, ou seja, as ideias principais daquele conteúdo. Pode ser livro, artigo, pode ser filme, pode ser peça teatral, entendeu? Aí vai variar. Então, aí existem esses 3 tipos de resumo, né? Eu tô dando uma pincelada geral porque eu já fiz vídeo falando sobre o resumo, beleza? Vamos lá. Agora, os tipos de resumo. Ó. Indicativo. Ele resume somente os fatos importantes, ou seja, as principais ideias. Ou seja, ele é mais para apontar realmente as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original, certo? Ou seja, um resumo, né, apresentando os fatos importantes com as suas palavras, sem que haja, digamos, uma cópia, né, meio que do texto original, né? Geralmente é o tipo de resumo mais pedido nas escolas, né? O que você vai apontar, ou apontar, digamos, a ideia principal, né? Do conteúdo. Aí tem o informativo, que vai resumir as principais informações ou dados, aí seja qualitativos, ou seja, no caso de características, né? Entendeu? Características abstratas, e quantitativos, no caso, pode ser estatísticas, tabelas, gráficos, entendeu? E por aí vai. Expressos no texto original. Esse é o texto informativo, ou seja, o foco principal aqui é extrair as informações, ou seja, os argumentos, né, do conteúdo. E por último, o crítico, né, que seria já as informações do texto, sim, você resume sim as principais informações do texto, mas podem ser acrescentadas a sua opinião, né? E a opinião de quem escreveu o resumo, ou seja, do autor, certo? Esse é o tipo de resumo crítico. Então, deu para entender bem, né, o que é resumo. Então, vamos lá. Próximo, resenha. Ela é, digamos, um resumo, né, se é que eu posso colocar assim, mas ela, no caso, aqui a pessoa pode opinar, né, com relação ao documento que ela está escrevendo, certo? Qual ela está analisando. Aí existem 3 tipos também de resenha. A descritiva, que é semelhante sim ao resumo, pois ela não vai apresentar juízo de valor, ou seja, ela não vai apresentar a opinião aí da pessoa que está escrevendo, nem interpretações críticas, ou seja, analisar pontos positivos ou negativos sobre aquele conteúdo, mas ela pode se aprofundar, no que ela difere do resumo, porque ela pode se aprofundar nas características estruturais do texto, ou seja, apontar os pontos de destaque, indicar possíveis público-alvo e por aí vai, certo? Ou seja, foco no como que o texto foi construído. Isso a resenha descritiva pode fazer. A resenha crítica. Aqui, no caso, você vai resumir e interpretar o texto base. No caso aqui, você pode acrescentar a sua opinião, né? Baseado, claro, em argumentos sólidos, apresentar os pontos positivos e negativos e por aí vai, né?
Esse tipo de resenha crítica é, por exemplo, aquelas pessoas que dão a sua opinião sobre filmes, entendeu? Eles têm que apresentar argumentos mais sólidos, mais, digamos, baseados em argumentos sólidos, né? Eles têm que ter algo para corroborar a opinião deles, entendeu? Então, é um tipo de resenha que serve mais para pessoas especialistas em uma determinada área, certo? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu abaixar aqui. E, por último, a científica, né? Que é parecida com a resenha crítica, mas ela se restringe somente a textos de cunho científico. Também ela vai fazer uma análise, né, a respeito daquela pesquisa e dos textos que aquela pesquisa utilizou. Aí ela vai avaliar também se essa pesquisa está fortemente embasada em parâmetros e paradigmas científicos, ou seja, se ela segue o método científico, certo? Então, este é os 3 tipos de resenha. Fichamento. Bom, o fichamento nada mais é do que um registro, né, que eu vou fazer em forma de fichas. É por isso que ele ficou conhecido como este nome, né, fichamento, porque antes era feito naquelas fichas pautadas com linhas, entendeu? Que elas têm vários tamanhos também. Só vocês irem em papelaria, ainda vende esse tipo de ficha. Então, o que é isso? É um registro feito em fichas que você reúne citações, que você pode reunir citações ou incluir alguns tópicos para você depois fazer uma análise do texto que você está estudando, certo? Aí vamos lá. Existem 3 tipos também de fichamento. Tem o de citação, que é o fichamento no qual você vai reunir as frases mais importantes do autor do texto, né? Por isso, elas sempre devem ser transcritas como entre aspas. Geralmente, esse fichamento de citação, né, no caso, quando você transcreve palavra por palavra do autor, que vai se transformar nas citações diretas do seu TCC, certo? Pode ser também um fichamento textual ou de resumo. O que esse fichamento consiste? Bom, aqui geralmente são inseridas as ideias principais, ou seja, como se fosse uma paráfrase dos autores, né? Mais com as suas próprias palavras, embora também possam ser usadas nas citações. Sim, no caso desse tipo de fichamento, vai ser mais utilizado nas citações indiretas, né? Que geralmente é o que vai ter mais no seu TCC, certo? E por último, mas não menos importante, o fichamento bibliográfico. Aqui, no caso, são as ideias que são selecionadas, certo? E que expressam, né, a opinião pessoal do autor, e elas são inseridas por temas com a devida indicação. Aí você vai ter que indicar, no caso, a localização do texto. É bom indicar a página, entendeu? Onde que tá, para na hora que você precisar usar essa informação no seu TCC, você ter ela sempre à mão, certo? Então, estes foram os 3 tipos de fichamento. Então, vamos lá. Agora, por último, mas não menos importante, a síntese. Bom, a síntese nada mais é do que uma descrição feita de um texto, né, ou de um documento, de uma forma mais abreviada, mais sucinta, né? Ou seja, aqui vai ser apresentado as principais características, as partes mais importantes do texto original, certo? Aqui realmente você vai transcrever o que o autor disse, porém de uma forma bem reduzida mesmo. Aí vamos aos tipos de síntese. Tem a síntese argumentativa, que além de destacar as principais características do texto, ele vai sempre se apoiar em autores e em outros textos para justificar a argumentação. Também tem esse daí, ou seja, quando eu utilizo, por exemplo, eu tenho aquele texto, mas eu tenho que utilizar outros textos também como bases, né? Esse é o tipo de síntese argumentativa. Tem também a síntese crítica, né, que é quando ocorre uma discussão do que foi escrito pelo autor no texto original, ou seja, eu não preciso utilizar outros textos para corroborar com a opinião dele, entendeu? E também existe a síntese explicativa, que aqui eu vou apresentar os tópicos mais importantes para a compreensão do leitor e também para ajudar na fixação do tema, ou seja, no aprendizado daquele tema. Ficou claro? Bom, então foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like para mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre, esse conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link da ferramenta que eu indico
para todo mundo que tá fazendo TCC, está logo aí abaixo na caixa de informações. Vou deixar também as minhas redes sociais, né? Tem também o meu grupo no Telegram e no WhatsApp, para quem quiser tirar alguma dúvida, ter um contatinho mais perto comigo. Ou pode também me chamar lá no direct do Instagram, que eu ficarei mais do que feliz em responder a sua dúvida. Bom, então foi isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Bons estudos. Foca no TCC e tchau.